Olá, gente, me chamo Lázaro Barbeiro, fundador aqui deste canal, O Segredo do Negócio. E hoje vou revelar o segredo para você aí, para você fazer um high fade, principalmente em cabelo afro, né? Que é um cabelo às vezes que requer uma atenção um pouquinho maior, né? Porque às vezes é um pouco diferente você trabalhar com cabelo liso, né? Nesse corte o cliente não vai querer que tira muito em cima, que só tira as pontinhas, e você não usa, né, o pente mecha, né? Você usa cortar com a mão livre, né? E vou aproveitar e passar para você aí também a forma com que eu faço, né, o degradê, tá? Eu limpo com A2, né, como vocês estão vendo aí, passo A2, depois eu venho com a 1,5 para poder deixar mais claro essa parte, para só depois eu vim, né, com a marcação de 0, tá bom? Então, como vocês verem aí, ó, passo A2, cabelo afro, é bom você passar de vários lados, né? Ou seja, não só na posição normal que a gente passa, que é de baixo para cima, mas a gente passar de lateral e passar também de cima para baixo quando necessário. Então, essa é a dica aí que fica para você trabalhar cabelo afro, quando você estiver usando um pente 1, quando você estiver usando um pente 1,5, né? Você sempre trabalhar com pente na parte de baixo também, ou seja, virar a máquina para baixo para poder passar. Nesse caso aí eu não passei ainda porque não tinha necessidade, mas quando é um cabelinho bem agarrado mesmo, que às vezes você não está conseguindo tirar uma marcaçãozinha, você faz dessa forma que vai funcionar, beleza? A marcação de 0, nesse caso, ela fica 2 dedos abaixo da marcação de 2 lá em cima, tá? Se vocês observarem, eu fiz a marcação de 2 lá na restrição alta, naquela parte mais alta do cabelo. E depois a gente faz em toda a volta do cabelo, tá bom? Para poder você ter uma direção daquilo que você quer fazer, tá bom? Para você que está começando, né, o que eu indico é você gravar primeiro esse passo a passo que a gente está passando para você, porque você tem duas formas de aprender, né? Primeiro gravar o passo a passo, depois praticar, depois fazer o movimento. Então o que é mais interessante, o que você não pode fazer é querer aprender tudo de uma vez, ou seja, eu vou ir fazendo e vou ir aprendendo. Na verdade, é a mesma coisa, porém, você primeiro tem que gravar este passo a passo, né? Que é esse passo a passo que eu estou fazendo, que é o mesmo passo a passo que eu faço em todos os meus cortes de cabelo. Agora, né, vou usar a máquina de acabamento nessa parte de baixo, ou seja, passo A2, né, passo a 1,5, depois faço essa marcação na 0 da máquina, tá? Na 0 baixa da máquina, normal. Depois eu venho fazendo esse limpeza embaixo aí, ó, com a máquina de acabamento. Lembrando que quanto mais próximo da linha, né, mais a gente vai trabalhando com o biquinho da máquina pra gente não gerar uma outra marcação aí, tá? Não tá muito aproximado para vocês verem, mas, ou seja, se você aproximar, você não vai ver a marcação. Já nesse caso aí, dessa linha para baixo, já fica 3 degraus. Fica a máquina de corte, a máquina 0 da máquina normal, a máquina de acabamento, e depois vai vir a máquina shaver embaixo, que é a parte mais baixa, né, do corte, ou a máquina shave, ou a navalha para quem usa fazendo a navalha. Eu praticamente hoje, é raro um corte em que eu uso a navalha, eu uso mais a shave, pelo motivo de ficar mais branquinho, né, de ficar mais claro, de ficar mais limpo o degradê, e outra pela praticidade de você não ter que passar gel, né? Gera aquela sujeira, aquele resíduo todo. Na questão, com a gente se adaptou, né, nesse sentido. A gente trabalha aí, ó, em 4 barbeiros, né? Tem o Cadu que trabalha do meu lado, o Edmilson que tá do meu outro lado aí, e a Jéssica do outro lado. Nenhum de nós usa fazer o degradê ou o navalhado, né, usando gel, né, para poder raspar. A gente sempre faz tudo na máquina shave. Isso dá uma adianto a mais, tá? Eu acho que adianta mais e fica, além disso, fica mais bonito, né? Então, você vindo com a shave, você vai também fazer o movimento igual a gente está fazendo, um movimento tirando para fora, né, para poder não gerar esta marcação aí no corte, tá? E voltando e relembrando mais uma vez, primeiro você aprende este passo a passo e depois você pratica. Enquanto você não souber falar todo o passo a passo de cabeça,
né? Você escreve esses passos em um caderno. Vai dar em torno de 9 passos, que é máquina 2, né? Pente 2, pente 1,5, máquina 0, máquina de acabamento, shaver, né? Aí depois vem pente 1, aí depois vem pente meio, aí depois vem a 0 da máquina, depois máquina de acabamento novamente para poder finalizar. Então, se eu não me engano, gerou 9 passos. Se você não souber isso de cabeça, você não começa a praticar. Enquanto você não decorar de cabeça, você não parte para a prática. Por mais que parece clichê a gente falar isso, mas se você conseguir aprender primeiro passo a passo, a técnica vai ficar muito mais fácil para você aprender, porque aí você já tem toda a técnica, né? Você já tem toda o mapa para você chegar onde você quer, né? É como se você tivesse que chegar em algum lugar, mas você não sabe o caminho. Então, ou seja, você pode até chegar onde você quer, mas vai demorar muito mais, porque você não está sabendo o caminho que você está passando. Agora, quando você tem um mapa, quando você tem a direção, né, a localização do local que você está indo e sabe como chegar lá, fica tudo muito mais fácil, né? Então, é essa metodologia que a gente usa nos nossos alunos, tá? Hoje a gente já está com 8 turmas, né? E se Deus quiser agora, na metade do mês de março, né? A gente vai estar formando aí a nossa próxima turma, que seria a turma número 9, que a gente vai estar formando aí. A gente forma barbeiros do zero, né? E também trabalha com alguns barbeiros, com alguns para poder dar curso de aperfeiçoamento. Tipo, a pessoa quer se aperfeiçoar apenas em barba, ou ele quer fazer apenas o degradê, ou ele quer fazer corte na tesoura também, a gente dá curso, tá bom? Então a gente já está aí nessa jornada desde 2014, ensinando os próprios barbeiros, tá? Inclusive você, né, que sonha em entrar nessa área, caso você queira formar equipe, você vai sim ter uma dificuldade para achar bons barbeiros, né? E o que a gente achou foi a questão da gente formar nossos próprios profissionais. Nesse caso aí agora, estou usando o pente 1, tá? Para suavizar essa marcação. Gente, eu falo com muita tranquilidade, às vezes é muito fácil você cortar quando você decora o seu passo a passo. Você não precisa de seguir o meu passo a passo, você pode criar o seu, né? Mas o que você deve é fazer o mesmo passo a passo sempre. Lázaro, quer dizer que eu vou fazer esse passo a passo para sempre? Não. Quer dizer que até você ficar muito bom no corte, em um corte que fica perfeito ali, você vai sempre usar o mesmo passo a passo. Pode você mudar alguma coisa ou outra, mas, ou seja, a partir de quanto você mudou, você tem que praticar o mesmo passo a passo. E lembrando, passo a passo, ele é o mesmo para o high fade, para o low fade, para o mid fade, para o tape fade, para o corte, né, americano, para o corte moicano, para o corte, né, mullet. Então, todos os tipos de corte você vai usar o mesmo passo a passo. É o mesmo passo a passo que eu faço para todos eles. Então, não tem diferença. E aí que você vai aprender, inclusive, a cortar um cabelo mais rápido, porque você usa sempre o mesmo passo a passo, tá? Agora, já estamos aí com o pente meio, né? Trabalhando na marcação. Quanto menor o pente, né? Nesse caso, o pente meio, a gente sobe menos. Os movimentos ficam um pouco mais curtos, né? E se eu quero subir um pouco mais, eu uso a lateral só da máquina, né? Eu uso só o pente de forma lateral para poder não ferir, né, o cabelo, não estragar, não tirar, não fazer uma marca mais forte ali. E agora também é a parte mais cuidadosa, em qual a gente vai usar ali só o biquinho da máquina, que é a 0 da máquina, né? Ou seja, aquela mesma máquina que a gente marcou é a que a gente vai usar para poder dar os pontos de luz que a gente fala, que é uns pontozinhos para poder tirar as marcas mais escuras, né? E isso vai quase finalizar o corte. Geralmente isso aí é o penúltimo passo, né, que a gente usa com máquinas. Depois, claro que vai vir o passo da tesoura, vai vir o passo do encaixe, né, da gente fazer o encaixe com a lateral aí direitinho, tirar o que tiver restando.
Mas esse é o penúltimo passo aí. Depois disso aí, a gente vai fazer esse mesmo processo, né? Porém, na máquina de acabamento, né? Que tem uma lâmina mais fina e você consegue ser ainda mais preciso, né? Do que com a máquina de corte, né? Como vocês podem ver agora sim, com a máquina de acabamento, tá? E, gente, a gente está aí há bastante tempo no mercado. Essa barbearia, recentemente a gente entrou na mentoria com o seu Elias, deu uma melhorada na estrutura. Então, se vocês querem aprender aí, né, um dos passos para você aumentar o corte de cabelo. O primeiro passo é você mexer na estrutura, fazer uma estrutura bem bacana, uma barbearia bonita. E aí sim você vai conseguir valorizar seu corte de cabelo. Claro que para você que está começando, foca no atendimento, foca em você se aperfeiçoar, fazer o seu trabalho bom. Que o melhor marketing, né, é você fazer um bom trabalho e o cliente procurar você por indicação de um amigo que cortou com você ou assim por diante. Então, foca em melhorar sua técnica, mas às vezes, né, se sua técnica já estiver legal, né, foca no atendimento, você atender bem bacana. E a gente recepciona todo mundo legal, né, cumprimenta todo mundo bem, quando chega, com entusiasmo e tudo, para a gente poder fazer nossos clientes, né? Então, não é só técnica. Se você quer uma palavra que eu posso deixar para você, não é só técnica, né? Você precisa sim aí de atender seu cliente bem para que ele queira voltar a cortar cabelo com você, tá bom? E aí, gente, o pezinho, né? Sempre dá aquele capricho no pezinho também, tá bom? Porque costumo falar que é uma das coisas que mais pode te dar cliente. Um pezinho muito bem feito, às vezes permite, né, até que o corte não seja legal, mas se um pezinho for muito bem feito, né, acaba escondendo alguma outra dificuldade que você possa ter, tá bom? A gente que tem o hábito de fazer o pezinho a seco, eu não consigo, a gente sempre usa um gelzinho para poder aliviar, né, a lâmina, né, e aí a gente fazer contra também é uma das coisas que a gente usa para poder deixar bem legal o corte, para ficar bem destacado, né, você fazer contra, né, fazer para um lado e depois fazer para o outro lado. Isso faz com que fica bem marcadinho o seu pezinho e isso valoriza seu corte e muito, beleza? Então, gente, é isso aí. A gente trabalha com a marca Japoca Brasil, somos representantes dessa marca. A gente vende para todo o estado do Espírito Santo. Se você é próximo aqui do Espírito Santo ou é aqui do Espírito Santo, você pode falar com a gente que a gente fornece todos os produtos. Inclusive gola, lâmina também a gente fornece. Então a gente é representante dessa marca aí que você está vendo na capa de corte nossa, beleza? E como falei, né, a gente sempre usa contra ali. E agora a gente vai eriçar esse cabelo para a gente poder fazer o corte. Lembrando que aquilo que eu falei com vocês a gente corta com a mão livre, né? Ou seja, a gente não pega necha e só esculpindo o corte, né? Mas o segredo que tá aí é você abrir o cabelo, você puxar ele para cima, deixar todos eles bem esticados para cima, para que você consiga cortar de forma igual, né? Porque às vezes se você não fizer isso que a gente está fazendo, o cabelo vai ficar encolhido, vai ficar escondido ali, e às vezes depois, quando o cliente molhar esse cabelo, né? Se você cortar ele sem levantar assim, quando o cliente molhar esse cabelo, que ele secar, naturalmente ele vai ficar todo cheio de buraco, né? Então ali agora você corta com as mãos livres, né? Com a tesoura livre, para poder ficar da mesma altura. O segredo é você abrir bem o cabelo. Lembrando, essa parte lateral ali, que a gente está cortando agora, é a parte do encaixe com a parte de cima. No cabelo afro é muito mais fácil. Eu acho fácil porque é só você cortar com a tesoura livre e observar a marcação mais escura para poder não ficar muito forte. Mas geralmente é um cabelo que ele é mais fácil de fazer o encaixe do que o cabelo liso, tá? Pelo menos eu acho, né? E é um cabelo muito fácil de cortar, como vocês estão vendo. Principalmente o cliente pediu para não baixar muito, né? Só para tirar as pontinhas mesmo. Então é um corte que você consegue fazer ali com 30, 35 minutos. Geralmente eu diminuí aqui, eu fiz esse corte em 30 minutos, mas
né, a gente diminuiu a velocidade, aumentou a velocidade dele aqui para ficar de velocidade normal, mas é o corte que é o que vocês viram aí, tá? Dentro do que vocês viram, foi gravado todo o corte praticamente, a gente só acelerou, né? Então, ou seja, o que eu tô fazendo aí agora é o polimento, que é uns pontos de luz na parte mais alta, na parte mais escura ali, aonde fica a conexão do cabelo alto com o cabelo baixo, né? Isso é para poder dar também um acabamento bem legal, né, no encaixe do cabelo alto com o cabelo de baixo ali. Você dá esses pontos de luz para tirar as marcas mais escuras que fica. Muitas das vezes você não consegue tirar com o pente corrido, né? Você tem que dar só simplesmente os pontos de luz ali, tá? E como vocês podem ver também, né, a gente sempre gosta de deixar bem limpo o cliente, soprando bem sempre o cliente para não ficar aquela montanha de cabelo, para ficar naquele aspecto de sujeira, tá bom? Então a gente sempre dá uma soprada bem legal, limpar bem o cliente, tá bom? Tudo isso faz parte aí de um atendimento bem legal, tá joia? Então essa é a parte final do vídeo aí, tá bom? A gente já tá chegando pro final. Vou pedir você nesse momento que, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal da gente aí para dar uma moral pra gente crescer, pra gente continuar fazendo vários conteúdos desses aí, tá bom? A gente vai fazer conteúdo de corte tesoura, corte afro, mid fade, low fade, todo tipo de corte e barba, a gente vai estar fazendo conteúdo aqui. Te peço, né, a moral, se o vídeo agregou você, se você aprendeu algo novo que você não sabia, você dá um like no vídeo e se inscreve no canal aí e ativa o sininho, que toda vez que a gente lançar um vídeo novo aqui, a gente vai mostrar pra você, beleza? Tudo mais, esse é o nosso resultado, gente. Vamos ensinando e aprendendo ao mesmo tempo aí, valeu? Forte abraço pra vocês, ficam com Deus.